da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Carol. Eu tenho que ser com 6 horas para candidato? Não. Vamos chamar 15h30, vai ser rápido. Pode chamar 15h30. Então põe 15h30 para mim, tá? Pode ser da menina da Luísa. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Sobre a mesa, requerimento que pede a retirada de pauta do PL 2534 e 2024, autoria do deputado João Magalhães. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Eu sei. Está suspensa a reunião por alguns minutos. Mas não quer vencer. De 2015, segundo turno, dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e altera a Lei 1012.735, de 30 de dezembro de 1997. É retirado de quórum pela falta de pressuposto. Pela ordem, deputado Alencar da Silveira. Eu não faço parte dessa comissão, mas estou aqui hoje por causa de 2 projetos, desse meu, do IPVA, e o do 2534, que eu acho que a gente vai resolver uma situação boa. E o do IPVA, senhor presidente, eu gostaria de explicar mais uma vez e pedir atenção. Nós temos que esticar mais um pouquinho o período de pagamento. O Rio de Janeiro, a inadimplência hoje do IPVA, ela está em torno de 0,8%. Por quê? Ela está dividida em 12 vezes. Eu acho que quando você dá a condição da pessoa pagar, ela paga bem, ela quer pagar o IPVA. Tem tanta gente que trabalha com carro, tem tanto motociclista, tem tantas pessoas que não tem essa condição. E nós estamos com 4, passamos para 3, vamos colocar em 6. Então, eu acho que até a próxima sessão, acho que tem que conscientizar o governo de Minas, tem que conscientizar. O problema não é a prefeitura, gente. 50% é do Estado, 50% da prefeitura. A prefeitura vai se adequar. O homem público vai se adequar a saber o seguinte: eu não posso contar mais com o IPVA. Nós estamos chegando num governo novo das prefeituras. O prefeito está chegando novo na prefeitura. Então, nada melhor do que ele já chegar sabendo da realidade. Olha aqui, ó, eu tenho o IPVA com desconto, 50% dele, quem quiser pagar em fevereiro, porque janeiro não tem jeito, janeiro tem férias, matrícula, uniforme, tem tudo isso. E o que acontece? A pessoa fica sem dinheiro para pagar o IPVA. Então, tá bom, passamos para fevereiro.
o prefeito já vai saber o seguinte, ele pode contar com dinheiro, é para fevereiro. E vai ser parcelado. Se a gente parcelar em 6 vezes, os municípios vão continuar configurando. Então, até de tarde, eu estou nesse convencimento para que a gente possa ajudar a população. O meu IPVA não tem problema não, eu pago à vista. Eu pago à vista com desconto. Eu acho que todos aqui na mesa pagam à vista com desconto. Mas a grande maioria precisa do tempo. E o Ricardo trouxe também mais uma, porque o seu carro hoje, com 20 dias, nesse pago IPVA, 20 dias, manda seu nome no cartório para o Serasa. Tem tantas as pessoas que estão hoje com o nome no cartório, então justo é não deixar ir para o cartório. E o detalhe, muitas vezes você está devendo R$600, R$500 de PVA, o seu nome vai para o cartório, você tem que pagar para tirar o nome do cartório 500, e o cartório mete a mão. Infelizmente é desse jeito. Outra coisa que a gente tem que pensar, muitas vezes você esqueceu de pagar o seguro lá que eles estão exigindo agora, seu carro está sendo apreendido, por que não deixa com a tecnologia que tem hoje no mundo inteiro? Caiu, pagou na hora. São coisas como essa, dando a condição da pessoa fazer o pagamento na hora. Caiu na blitz, está faltando licenciamento, não sei, está faltando esse documento, ele vai pegar e vai aqui, ó, estou pagando aqui agora, pagou, vai embora com o carro. Porque, olha aqui, ó, se o carro dele vai preso, Polícia Civil está sem funcionário, pátio cheio, demora 1, 2, 3, 4 dias para ele tirar o carro dele. Se ele trabalha com carro, pior ainda. Outra coisa que nós temos que pensar com urgência, temos que dar uma condição melhor para o pessoal tirar os carros dos pátios. Ah, já é raro para não pagar, tá bom, vai beneficiar? Não, vai simplesmente dar condição, porque a única coisa que a pessoa tem é aquele carrinho velho que ele tem lá, que ele não pagou IPVA e está lá preso. Deixa ele tirar o carro, já desconta o preço ali, parcela em 50, 100 vezes e deixa ele vender o carro dele, ele não perdeu o único bem que ele tem. Então, estou aqui hoje, sei que eu quero agradecer esse espaço. Há muito tempo eu não venho em uma comissão aqui na casa, já há uns 4 ou 5 anos, 20 anos já, mas em todos, quando tem projetos bons, a gente tem que... Estou aqui tem 10 anos, é a primeira vez que eu te vi. Muito obrigado, senhor prefeito. Em compensação, eu não estou aqui, mas estou resolvendo os problemas dessa casa, juntamente com a mesa diretora. Então, eu faço esse apelo em nome da população mineira. E eu tenho certeza que até às 2h da tarde. Então, nós temos 2 projetos que é de importância hoje, por isso a gente está aqui, o 2534 e esse agora... Sim, e ambos serão apreciados às 15 horas na nossa próxima reunião, que será convocada. Estarei aqui. Deputado Alencar, contamos com a sua presença aqui. E é um dos motivos, deputado Alencar, que nós queremos que Vossa Senhoria permaneça nessa casa para fazer a defesa veemente dos deputados aí. É um dos motivos que nós queremos. Concordo, de ordem, presidente Guilherme. Isso aí. Não abrimos mão. Questão de ordem, presidente. Depois de 36 anos de 10 a palavra, deputado Ricardo Campos. Está na hora de eu Campos. subir a Rádio Gabaga. Eu queria saber do presidente se o projeto volta às 15 horas. Nem por isso. Eu acho muito importante essa consideração do presidente. Acho muito válido o diálogo e o debate dessa comissão no aprimoramento dessa propositura. Desde o primeiro dia que nós ingressamos com mandato nessa casa, nós entramos com projetos de leis similares, mas o nosso decano de mandatos aqui, com 8 mandatos ali ao lado do deputado Gil Pereira, já tinha projetos dessa natureza. Por isso, tivemos a oportunidade, de apresentar as emendas em plenário e, atendendo o pedido do nosso presidente da casa, a pedido do meu líder do bloco, o deputado Ulisses, e do conjunto de parlamentares, aceitamos em fazer a abertura do processo legislativo em plenário para trazer essas emendas que trarão melhoria ao projeto e, com certeza, trarão uma condição melhor de todo cidadão, como bem colocado pelo deputado Alencar, que hoje, por questões de 20 dias, que atrasa as 3 parcelas do IPVA, que deveria ser prorrogado até 12 parcelas, ele tem lá o nome incluído no SPC, no Serasa e também, principalmente, nos cartórios. Para vocês terem ideia, somente a taxa de cartório, a taxa de exclusão do SPC e Serasa, aproxima de, no mínimo,
de 50% do valor do IPVA devido. Então, ou seja, o Estado gera um passivo financeiro que acarreta um problema mais grave ainda na vida do cidadão. Então, obrigado, presidente, por pautar e esperamos 15 horas poder votar essas emendas aqui nessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Oi. Presidente, queria aproveitar a oportunidade que nós estamos falando a respeito desse projeto. Lembrar que essa matéria é uma matéria que estava parada aqui na casa desde 2015, se não me engano, né? E nós fizemos aí um movimento a pedido da FEComércio para que ele voltasse a ser discutido aqui e voltasse a ser pautado por todos os motivos que nós já explicamos, dos impactos. E é uma construção que ela vem sendo bem feita, né? Com muito diálogo. Nós tivemos a oportunidade de dialogar com o deputado Arnaldo na Comissão de Constituição e Justiça, com o deputado Roberto Andrade, com Vossa Excelência, que trabalhou também bem nessa matéria. E vejo que nós estamos tentando, né, vencer aí o tempo também, para que isso consiga já ser implementado e garantido já no início para o exercício financeiro 2025, e tentando ainda acabar de acertar alguns detalhes. Tem uma questão que nos ocorreu, presidente, que eu acho que a gente poderia também fazer um exercício de diálogo com o líder do governo, com o governo, até a próxima reunião, né? Hoje nós vamos tratar também o que está sendo apresentado pelo deputado Ricardo, que é a questão do calendário. O que ocorre? Foi importante a gente não ter o mês de janeiro como o primeiro mês do exercício e passar para o mês de fevereiro. Entretanto, se a gente não tiver alinhado o calendário que será aplicado, a efetividade ela se perde. Do que eu estou querendo dizer? Que no mês de janeiro você tem as datas e os calendários das placas para fazer os pagamentos. E os últimos calendários acabam coincidindo com o final do mês. Se a gente praticar o início do calendário já no início de fevereiro, nós não teremos um interstício nem sequer de um mês para que haja, vamos falar assim, que o efeito, né, que é o alívio das contas, da economia das pessoas, possam ter esse alívio para poder ter o reflexo no comércio. Então, eu queria ponderar com Vossa Excelência, relator da matéria, para que a gente possa ter um diálogo, quem sabe, de garantir que o calendário não será menos, deputado João, do que a segunda quinzena do mês de fevereiro, para que a gente consiga ter uma efetividade de um intervalo de pelo menos um mês, que é o que busca a FEComércio para ver esse alívio aí do interstício, até do pagamento que o trabalhador recebe entre um mês e outro. Então, eu queria deixar essa ponderação para a gente dialogar, para que a gente pudesse trazê-la para a próxima reunião também. Tá bom, deputado Cristiano. A reunião será às 15 horas e ela foi prorrogada, eu decidi prorrogar exatamente para isso. Apareceram algumas novas questões, então é o tempo, a gente sabe da urgência de ser aprovado esse ano ainda, para ele já valer para o ano que vem, né? Isso é importante ficar bem claro também. Mas até 15 horas tem tempo de a gente sentar, dialogar e ver se a gente consegue chegar no bom tempo, tá bom? Projeto de Lei 2127/2024, segundo turno. Retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 2781/2024, segundo turno. Autoriza o Poder Executivo a prestar contra-garantia à União em face das garantias por ele oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, S.A. Autor, governador do Estado. Matéria em apreciação de plenário, podendo voltar à comissão para receber. A reunião está suspensa por alguns minutos. Tá bom. Pronto? Está reaberta a reunião. O projeto 2781/2024 está retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de Lei 2845/2024, segundo turno.
autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, nos termos do regulamento. Autor, deputado Adriano Alvarenga. A matéria em apreciação em plenário, podendo votar a comissão para receber parecer sob emenda. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei em exame autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados de ICMS nos termos do regulamento. Essas transferências serão precedidas de leilão na modalidade reversa, em cujo edital será especificado o montante do crédito a ser adquirido. Por meio desse leilão reverso, o contribuinte detentor do crédito apresentará proposta de desconto, deságio, que não poderá ser inferior a 25% do valor a ser transferido. O substitutivo número 1, aprovado em plenário, definiu ordem de prioridade na aquisição dos créditos acumulados até o limite do edital a ser observada pelo Estado. Entre os créditos prioritários estão o microempreendedor individual, agricultor familiar e produtor rural. Outra inovação importante se refere ao estabelecimento de requisito para aquisição de crédito acumulado, qual seja sua prévia homologação. Reforçamos o nosso entendimento, manifestado no primeiro turno, de que a matéria não produz impactos negativos ao Tesouro Estadual e não infringe o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de ser um incentivo ao dinamismo econômico estadual. No que diz respeito às alterações aprovadas em plenário, reafirmamos a opinião de que constitui aperfeiçoamento do texto. No entanto, com o intuito de aprimorar ainda mais o texto aprovado e promover ajuste no requisito estabelecido para a utilização do crédito acumulado, de forma a torná-la mais viável, apresentamos novo substitutivo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.845/2024, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo número 1. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em transferência créditos acumulados de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, por estabelecimento fabricante de ração, abatedor de aves ou de suínos, ou criador de aves ou suínos, nos termos dessa lei e de seu regulamento. Artigo 2º. As transferências de crédito de que se trata esta lei serão precedidas de leilão, cujo edital especificará o montante do crédito a ser adquirido. Parágrafo 1º. O leilão que se trata o caput ocorrerá na modalidade reversa, por meio do qual o contribuinte detentor do crédito apresentará proposta de deságio, que não poderá ser inferior a 25% do valor a ser transferido. Parágrafo 2º. O Estado adquirirá, até o limite do edital, os créditos acumulados cujos detentores ofertarem no maior percentual de deságio. Parágrafo 3º. As propostas de deságio apresentadas para leilão específico não produzirão efeitos para leilão futuro, perdendo sua validade uma vez concluído o certame para o qual foram apresentados. Parágrafo 4º. O Estado pagará em moeda corrente o crédito recebido em transferência nos termos da lei, nos prazos e nas condições definidas no edital. Constitui requisito para o pagamento do crédito acumulado, nos termos do parágrafo 4º, a sua prévia homologação. Artigo 3º. Os créditos recebidos em transferência, termos dessa lei, constituirão ativo do Estado e serão utilizados mediante retransferência no pagamento de fornecedores de bens e serviços quando contribuintes do ICMS. Parágrafo 1º. O fornecedor que se refere ao caput que receber os créditos em pagamento pelo fornecimento de bens e serviços à administração pública estadual utilizará o montante para compensação com débito do ICMS. Parágrafo 2º. É vedado ao Estado impor ao fornecedor a modalidade de pagamento pelos bens e serviços fornecidos com crédito acumulado, cabendo ao fornecedor
anuir, no momento do pagamento da despesa, a constatação posterior de irregularidades quanto à veracidade do crédito adquirido pelo Estado, nos termos dessa lei, ensejará a constituição de crédito tributário correspondente do contribuinte que efetivou sua transferência, sem prejuízo da plena utilização do montante retransferido pelo fornecedor de bem de serviço à administração pública estadual. Artigo 5º. Regulamento poderá delimitar a natureza do acúmulo de crédito passivo de aquisição pelo Estado na forma desta lei, bem como requisitos e condições distintos das demais hipóteses de transferência ou utilização previstas na legislação tributária. Artigo 6º. O disposto nessa lei não altera a natureza ou finalidade do crédito de ICMS. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos de exercício financeiro subsequente à sua publicação. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Está aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada hoje às 15 horas para apreciar os projetos de lei 2534 de 2024, 1336 de 2015 e 2781 de 2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.